boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo aí do horário que você estiver assistindo essa aula. Os pequenos, olha só, a gente tá falando de reforma, não é isso? Começamos a falar de reforma na aula de ontem, que foi postada hoje. Essa aqui é a segunda aula do dia, mas reforma. São aulas muito enriquecedoras, se você prestar bem atenção. Se você não assistir uma na frente da outra, aqui eu postei foi do dia 31, então não assista uma na frente da outra, vai na sequência. Assiste primeiro a aula anterior, que é a do dia 31, depois você assiste a aula do dia 1º, para você compreender o assunto, senão você vai ficar perdido na hora da explicação. Olha só, estamos falando de reforma na igreja, né? Reforma na igreja católica. Desde a aula passada que a gente fala disso, nós colocamos aqui algumas observações, alguns pontos interessantes, que alguns reformadores não queriam nem sair da Igreja Católica, mas como a Igreja Católica começou a questionar também esses reformadores, né? É o que nós vamos chamar de contra-reforma. A contra-reforma foi exatamente o questionamento que a Igreja Católica tinha com respeito a esses reformadores, né? Ou seja, alguém que dá um golpe e outro contra-ataca, né? Dá outro golpe. Quer dizer, começou uma briga danada aqui já com a igreja e seus reformadores. Os reformadores, que eram os chamados questionadores, não aceitavam que a igreja agisse como ela vinha agindo há muito tempo, né? Com a venda de indulgências, né? Venda de indulgências. Corrupção dentro da igreja. Venda de relíquias. Tudo isso aí afetava a fé das pessoas, porque as pessoas viam meio que chantageadas, obrigadas a comprar indulgências, a vender, né, comprar indulgências, a praticar a corrupção da igreja, às vezes comprar relíquias sagradas, ninguém sabia nem se realmente a procedência era verdadeira. Quer dizer, tudo isso colocava aquele fiel da igreja numa situação meio constrangedora, porque ele não sabia se realmente aquele pedaço de relíquia que ele estava comprando seria realmente um pedaço da cruz na qual Jesus teria sido crucificado. Então tudo isso aí levava a crer que alguém deveria fazer alguma coisa. Então surgiram algumas pessoas aí, tanto no campo da religião como no campo das universidades, criticando essa ação da igreja. Nós vamos ver hoje aqui, principalmente aqui iniciando na página 73, que algumas pessoas começaram a não aceitar tudo isso, como por exemplo John Wycliffe. Você pode pegar o didático e ver o que é que John Wycliffe achava da igreja católica. Ele não concordava com a interferência da igreja nos assuntos do Estado. Ele achava que a igreja deveria ser subordinada ao Estado. O Estado é governo, viu? Sua concepção, ela ultrapassava questões políticas, né? Ele achava que venerar imagens, confessar pecados e o perdão que a igreja dava, tinha sempre alguma pretensão por trás disso. Então, o John Wycliffe, ele não ia acreditar muito que essa salvação tinha que passar pela igreja. Muitas vezes o ser humano poderia muito bem ter um contato íntimo com Deus, um contato mais direto com Deus, sem passar pela igreja. E isso era considerado uma heresia grave para a igreja católica. A igreja católica perseguia, torturava na Inquisição e até mesmo queimava na fogueira, né, aqueles que dissessem esse tipo de coisa, né, que não precisava da igreja, não, que a pessoa sozinha poderia chegar a Deus. Tudo isso aí era considerado heresia, né? E o John Wycliffe, como outros, foram julgados pela Inquisição. Nós tivemos aqui uma outra pessoa que foi o John Rose. O John Rose fez o quê? Ele era reitor de uma universidade em Praga, ele era diretor de uma faculdade, né? Ele atacou os abusos da igreja, defendeu princípios semelhantes ao de Wycliffe. Sua influência foi tão grande que terminou excomungado, quer dizer, expulso, proibido de ter comunhão, de comungar na igreja, queimado por heresia. Foi considerado herege, foi queimado na fogueira. E até o século XV, a maioria das pessoas que se dizia cristã na Europa era adepta do catolicismo. Então a igreja tinha um poder muito grande de decisão até da vida das pessoas, né? Até de como a pessoa ia viver ou morrer. A igreja tinha esse poder
de decidir. E também é notável aí também a presença de Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele foi influenciado pelas ideias do Renascimento. E ele criticou publicamente a igreja e sua venda de indulgências. Na aula passada eu expliquei para vocês o que era essa venda de indulgência. Você poderia muito bem estar com alguma pendência com a igreja, ou mesmo achando que cometeu um pecado contra Deus, e ir lá na igreja o padre tirar o seu pecado em troca de algumas moedas. Quer dizer, não é falando mal de religião, a gente está apenas contando fatos históricos, tá bom? Essas religiões novas não iam surgir se não tivesse tido uma briga entre eles, tá? Então, o Martinho Lutero, ao contrário dos outros dois e dos inúmeros outros questionadores, o Martinho Lutero tinha apoio dos príncipes do Sagrado Império Romano. O Martinho Lutero tinha apoio dos ricos, né? Os poderosos aí do Sagrado Império Romano. Por isso ficou difícil da igreja colocar as mãos nele, porque os poderosos lá do Império Germânico, chamado Sacro Império Germânico, falamos um pouquinho deles na aula passada, eles escondiam o Martinho Lutero. Hoje esse Sacro Império Romano é a Alemanha, né? Antigamente não existia o país Alemanha no século XVI. Então, olha só, e na Alemanha, eles colocam a Alemanha só para efeito da gente compreender mesmo. Na Alemanha, a Igreja Católica provocava muita insatisfação, porque ela cobrava muitos impostos dos camponeses e servos. Os nobres queriam ampliar seus territórios, mas a igreja impedia esse acesso, né? Os nobres eram os príncipes que governavam os seus estados independentes. Falei isso na aula passada porque foi o seguinte: aquela região que é considerada chamada de Sacro Império Romano Germânico, havia muitas cidades ali, mas cada uma delas era independente uma da outra, né? Tinha um príncipe governava essa, outro governava essa, outro governava essa, contanto que o mais poderoso deles era o Carlos V, que inclusive era amigo do Papa, né? O Papa Leão X, né? Leão X. Então, o que acontece, né? O Lutero se escondia nessa região, só que o Carlos V propôs o julgamento de Lutero, né? O julgamento de Lutero, frente para que ele pudesse pedir perdão ao Papa, pedir perdão à igreja, para não tirar esse mal-estar entre ele e a igreja. Só que o Lutero não aceitou pedir perdão. O Lutero deixou bem claro a sua crítica com relação a essa igreja, criando as suas 95 teses, né? Que eram 95 hipóteses a respeito do poder dessa igreja. Ou então 95 acusações graves contra essa igreja. Ele colocou isso num texto enorme e colocou na parede, na porta de uma das catedrais muito importantes aí, chamada de Wittenberg, né? Então olha só, em Wittenberg, uma das regiões lá do Sacro Império Romano, o Lutero colocou 95 teses, que se resumia basicamente em criticar a igreja católica, dizendo que ela estava errada em vender o perdão, dizendo que havia muita corrupção dentro dela, dizendo que a igreja católica não poderia pegar dinheiro das pessoas para construir catedrais, era proibido isso. Se o Papa quisesse fazer a Basílica de São Pedro, o Papa que fizesse com seu próprio dinheiro, em vez de ficar pedindo dos fiéis, né, extorquindo dos fiéis. E tudo isso gerou um mal-estar danado, porque uns gaiatinhos pegaram e copiaram as 95 teses e espalharam para a Europa toda. A gente sabe que a Europa é um lugar que os países são bem pequenos e bem vizinhos, né? E é muito fácil de sair de um país para outro. Então olha só, o Lutero ficou famoso e a igreja não gostou dessa fama, né? E resolveu questionar o Lutero a respeito dessas 95 teses que ele lançou, colocou na porta de uma das catedrais mais importantes lá de Wittenberg. Então o que ocorre? Olha só, aqui na página 74 a gente vê a respeito de algumas dessas teses. Aqui nós temos 6 dessas teses, né? É como se fossem alguns mandamentos que o Lutero criou. A intenção do Lutero não era atacar a igreja ou sair da igreja, como o próprio nome do título do texto já diz. Era apenas uma reforma dentro da igreja. Você pode fazer uma reforma em sua casa, mas sem deixar de gostar de sua casa. Era a mesma coisa de Lutero. Ele gostava de ser monge, ele gostava da igreja. O problema foi esse desrespeito todo, esse abuso todo que a igreja estava propondo, e que ele não concordava. Ele propôs uma espécie de limpeza, traduzir a Bíblia
do latim para outras línguas, para que o povo tivesse mais acesso ao livro sagrado, enfim. E a igreja não deixava ele fazer essas coisas. Então é por isso que ele foi, digamos, excomungado, ele foi expulso da igreja. E dessa forma, sem querer, ele acabou criando o luteranismo, né? Sem entender, ele acabou fundamentando aí uma nova doutrina, o luteranismo, que hoje existe essa igreja luterana em várias partes do mundo, né? Olha só, entre essas teses aqui que Lutero criou, tem uma que diz subordinação da igreja ao Estado. Quer dizer o que subordinação da igreja ao Estado? Quer dizer que os príncipes lá que protegiam Lutero gostaram demais desse pedacinho bem aqui. Por quê? Porque a igreja católica cristã apostólica romana tinha muitas propriedades dentro das terras dos príncipes. E essas propriedades tinham uma renda muito alta, porque a igreja cobrava impostos de todo jeito aí sobre essas propriedades. E os príncipes não queriam mais pagar, então foi a oportunidade que eles viram de ficar com as propriedades das igrejas. Houve um contexto bem econômico aqui, no caso aqui, né? No caso desse luteranismo todo. Lutero foi julgado, né? Na cidade de Worms, uma das cidades lá da Alemanha. E mesmo assim ele não, digamos assim, não voltou atrás, não se arrependeu em nada do que ele escreveu. E os príncipes alemães e a alta nobreza ocultaram Lutero no castelo da Saxônia, impedindo a sua execução, que ele ia ser executado, ele ia ser queimado na fogueira e a cinza dele ia voar pelos ares aí, ele ia purinho para o céu, ia puro para o céu, sem pecado nenhum, coisa boa, ser queimado na fogueira. Então olha só, os príncipes alemães impedindo sua execução durante os 3 anos em que ele ficou oculto, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Olha só que chique, né? Lutero começava a transpor um dos livros mais importantes da humanidade para uma outra língua, né? Isso veio a melhorar mais porque o povo teve mais acesso. E até porque a imprensa já ia se desenvolver mais ainda com essa publicação em alta escala da Bíblia. Futuramente, é claro. Os camponeses acreditavam que esse era o momento para se libertar das amarras do poder feudal. Olha só. Apesar da igreja ter propriedades nos reinos alemães, tinha também os camponeses que se aproveitaram da situação e vendo que Lutero estava lutando aí contra a opressão, achavam que também iam entrar no rolo, né? Os camponeses começaram a se revoltar, só que Lutero não apoiava os camponeses. Lutero preferiu ficar do lado dos príncipes, por questões lógicas, certo? Os príncipes protegiam Lutero, os camponeses não iam proteger Lutero, então melhor ficar do lado dos mais ricos. Então o próprio Lutero mesmo questionou esses camponeses aí tocando fogo nas coisas, enfim, foram movimentos de grande, inclusive muitos camponeses até seguiam as ideias do Lutero, né? Viram que essa mudança poderia ser boa para eles também, mas não deu muito jeito não. Muitos camponeses morreram executados por conta de tanta opressão por parte dos nobres alemães. Enfim, nessa aula de hoje foi para mostrar um pouco sobre o Lutero e sobre os reinos alemães, tá? E sobre como a igreja não conseguiu colocar as mãos nele. A sede que a igreja tinha nele era grande, mas o cara soube muito bem articular politicamente. Correu por rumo dos reinos alemães, duvido que achasse. Então assim, na próxima aula a gente vai ver o calvinismo, tá? Para não misturar tanto o assunto, a gente vai na sequência direitinha. A gente vai ver o calvinismo e a gente vai ver o anglicanismo, uma religião criada por um rei. Nossa, um rei criou uma religião, o rei se zangou, o rei da Inglaterra, muito poderoso, se zangou com a igreja católica e agora vou inventar uma religião para mim agora, neste instante. E acabou criando o anglicanismo que ainda hoje existe. A rainha Elizabeth é a chefe da igreja anglicana. Vamos dizer que foi uma coisa séria, foi uma coisa séria, claro que é. Toda religião é uma coisa séria, né? Ninguém deve debochar, nada disso. Mas o anglicanismo foi uma questão bem pessoal do rei Henrique VIII. A gente vai ver isso aí na próxima aula, tá bom? Então hoje nós ficamos por aqui, o texto é muito interessante, é muito bom, tá? Um dos melhores textos do nosso livro. E vamos que vamos, né, gente? Vocês fiquem em casa, se cuidem, saúde, amanhã a gente conversa. Ou depois de amanhã, quando tiver aula novamente. Tá bom? Valeu, 7º ano, tchau!